Olá, eu sou a professora Juliana Saraiva e resolvi gravar esses vídeos para que possamos discutir temas importantes do direito penal e do processo penal. E o tema escolhido para o vídeo de hoje é a aplicação da lei penal no espaço, prevista no artigo 5º do Código Penal e que estabeleceu o princípio da territorialidade temperada. O que significa esse princípio? Que quando ocorrer um crime no território nacional, nós aplicaremos a lei penal brasileira, no entanto, sem prejuízo dos tratados e das convenções internacionais. Um exemplo de convenção que o Brasil é signatário é a Convenção de Viena, que estabeleceu a imunidade diplomática. Quando um diplomata pratica um crime aqui no território nacional, não será aplicada a lei penal brasileira, e sim a lei penal do país que esse diplomata representa. Sobre as imunidades diplomáticas, um dia nós gravaremos um vídeo só sobre esse tema, que é bem interessante. Bom, agora como temos a delimitação, o que compreende como território nacional, o que se compreende como território nacional? O solo, os rios interiores, o mar territorial e todo o espaço aéreo correspondente. O nosso mar territorial, ele compreende 12 milhas marítimas. Então, nós temos 12 milhas marítimas para o mar territorial e essa é a medida que nós utilizamos para a aplicação da lei penal. Não confundir o que nós falamos de mar territorial, que diz respeito à soberania do Brasil para a exploração de recursos naturais, que daí são 200 milhas. Então, para efeitos de direito penal, 12 milhas. Para efeito de soberania, para exploração de recursos naturais, 200 milhas, certo? Guardem essa diferenciação que ela é bastante cobrada. Bom, além disso, nós também temos os chamados territórios flutuantes, que são as embarcações e as aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, que também serão consideradas como território nacional, chamados de territórios flutuantes. E será aplicada a lei penal brasileira onde quer que essas embarcações estejam atracadas ou onde essas aeronaves estejam aterrissadas. Então, vamos imaginar aqui um caso hipotético, que lá no Haiti, quando nós tivemos embarcações de guerra que estavam no Haiti, e lá acontecesse um crime. Seria aplicada a lei penal do Haiti ou a lei penal brasileira, aquele crime que aconteceu no nosso navio de guerra? Será aplicada a lei penal brasileira, porque esse navio é um navio público, certo? E por isso nós consideramos também como território nacional os chamados de territórios flutuantes. A mesma regra para as aeronaves. Então imaginemos que aconteça um crime na aeronave presidencial, ali aterrissada na Itália, será aplicada a lei penal brasileira, porque são prolongamentos do nosso território. Bom, agora vamos para outro conceito importante. Bom, como eu comentei com vocês, o nosso mar territorial são 12 milhas, enquanto também o mar territorial dos outros países, 12 milhas, né, para os que adotaram as mesmas regras. Bom, o que nós temos então aqui? 12 milhas de um país, 12 milhas de outra e, obviamente, uma extensão imensa que não compreenderá como território de nenhum desses países. Esse espaço, que é uma terra de ninguém, que é o alto mar, nós chamamos de espaço cósmico. Eu até fiz aqui um desenho, né, um super desenho, para que vocês tenham noção. Exemplo, Brasil, 12 milhas, Angola, 12 milhas e toda essa extensão que não compreende nem Brasil nem Angola, que é chamado de espaço cósmico, que é o alto mar, certo? Bom, então imaginemos que neste alto mar, nesse espaço cósmico, tenha um navio registrado, um navio argentino, e ali aconteça um crime envolvendo várias nacionalidades. Qual será a lei aplicada para aquele crime? Nós utilizamos aqui o chamado princípio da bandeira ou do pavilhão,
que será aplicada para este caso a lei do registro dessa embarcação, que, como eu comentei aqui no exemplo, era uma embarcação argentina. Então, a lei penal aplicada é a lei penal argentina, porque está nesse espaço cósmico, nessa terra de ninguém. A mesma regra nós aplicamos para o espaço aéreo, certo? Agora vamos para um outro princípio importantíssimo quando estudamos o artigo 5º, né, as regras aqui interligadas, que é o chamado princípio da passagem inocente. O que significa isso? O nosso espaço aéreo e o nosso mar territorial, ele pode ser utilizado como rota de embarcações e aeronaves. Imaginemos que ali aconteça um crime. Vamos pensar numa situação hipotética. Aqui no nosso espaço aéreo nacional, um avião, da Colômbia, certo? E lá aconteça um crime envolvendo um italiano e um francês. Eles discutem, acabam ali discutindo e um causa lesão corporal no outro. Qual a lei penal deveria ser aplicada? Deveria ser aplicada a lei penal brasileira, porque ele está no nosso espaço aéreo. Porém, o Brasil adotou, e com toda razão, o chamado princípio da passagem inocente. Quando o Brasil for utilizado como rota e acontecer um crime nessa aeronave ou embarcação que não envolvam bens jurídicos nacionais, bens jurídicos relevantes, o Brasil abre mão da sua soberania e lá será aplicada a lei penal do registro do avião ou da embarcação, ou seja, o princípio que nós acabamos de ver, que é o do pavilhão ou da bandeira. E olha que interessante, né? Aí nós interligamos para um outro princípio, que é o princípio da intraterritorialidade. O que significa o princípio da intraterritorialidade? Que existem situações que dentro do território nacional será aplicada a lei penal estrangeira, ou porque o Brasil abriu mão, que é o caso da passagem inocente, ou porque o Brasil é obrigado a abrir mão através de tratado ou convenção, que é o caso da imunidade diplomática. Então, guarde aí, princípio da intraterritorialidade. Lembrando que quando nós temos navios privados ou mercantes, não utilizamos a regra que vimos lá de territórios flutuantes. Logo, se nós temos um avião ou uma embarcação mercante que se encontre atracada ou aterrissada em outro país e ali acontecer um crime, será aplicada a lei penal deste outro país. Então, imaginemos um navio brasileiro que está atracado em mar territorial da Itália e ali aconteça um crime. Qual lei deverá ser aplicada como regra para este caso? A lei penal italiana. E agora, mas professor, em nenhuma situação a lei penal brasileira deverá ser aplicada? Sim, existe uma situação. Quando a Itália, por qualquer motivo, não se interesse na aplicação da lei italiana para este caso, daí sim o Brasil passará a aplicar a lei penal brasileira, já que a embarcação era brasileira. Isso daí é uma das regras da extraterritorialidade da lei penal prevista no artigo 7º do Código Penal. Situações em que a lei penal brasileira é aplicada para casos ocorridos fora do nosso território e que será objeto também aqui de um outro vídeo. Para encerrarmos agora o vídeo de hoje, eu pergunto para vocês, uma embaixada no Brasil, uma embaixada estrangeira aqui no Brasil, por exemplo, uma embaixada francesa com sede no Brasil, é território francês ou é território brasileiro? Bom, é território brasileiro, certo? Será aplicada a lei penal brasileira. Não confundam território da embaixada com imunidade diplomática. Obviamente, se dentro dessa embaixada estiver envolvida uma pessoa que tem imunidade diplomática, claro, não aplicará a lei penal brasileira, mas por conta do princípio da territorialidade temperada. É claro, esse tema é longo, cheio de detalhes,
Mas o objetivo daqui era apenas relembrarmos alguns tópicos interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é o primeiro que eu estou aqui apresentando. E eu gostaria muito que nos comentários vocês deixassem questões, impressões desse vídeo, dicas e principalmente sugestões para os vídeos que eu irei gravar, que eu pretendo disponibilizar aqui no Facebook e no YouTube toda semana. Este foi mais longo, mas eu pretendo também fazer revisões de tópicos assim que não demore mais do que 3 minutos, certo? Conceitos de direito penal e de processo penal. Deixem aqui então a sugestão. Eu agradeço aqui a presença de vocês, muito obrigada e até o próximo.